Olá, meu querido aluno, minha querida aluna, bem-vindo a mais um Quebrando a Banca. Eu falei que ia fazer assim, agora eu vou fazer toda vez Quebrando a Banca. Por quê? Quebrando a Banca é um projeto especial para ajudar você a passar no concurso da EBSER. O que a gente quer? Deixar você no ponto. A gente já falou que a gente tem uma meta aqui de que todos os nossos alunos acertem pelo menos 85% da prova. Como é que a gente está fazendo isso? Primeiro, você tem toda a teoria lá, depois você vem para o Quebrando a Banca, onde o professor faz uma revisão, uma super revisão sobre o assunto com você primeiro, e depois ele entra direto, mergulhado, de cabeça nos exercícios. Você sabe que esses primeiros 30 minutos fica aberto para você, que a gente tem uma das nossas missões é democratizar o estudo para concurso em concurso de enfermagem, então a gente sempre faz uma primeira transmissão aberta e depois o restante do conteúdo fica todo para os alunos lá dentro da área do aluno, para quem comprou especificamente o curso da EBSER, ou o curso de EBSER para enfermeiro, ou o curso de EBSER para técnico de enfermagem, ou aqueles que já eram alunos que compraram um módulo de aceleração. O módulo de aceleração tem o Quebrando a Banca IBFC, Quebrando a Banca CESP, que são transmitidos aqui durante a semana, e os 4 módulos SUS, legislação do SUS, legislação da EBSER e raciocínio lógico, simplificado e desmistificado pelo nosso professor Adriano. Então agora você vai ficar com mais um módulo do Quebrando a Banca e faz uma competição saudável. Sabe o que você pode fazer? Enquanto o professor estiver fazendo os comentários, você diz, olha, já estudei isso, nunca estudei isso. Pra quê? Pra você mandar mensagem pro teu cérebro dizendo, olha, se você já estudou, cérebro, isso, só recupera essa informação. Se você não estudou, faz uma introdução dessa informação no teu cérebro para quando você estiver estudando, você já mandou uma mensagem para ele antes dizendo, olha, aprendi isso, porque disso aqui depende os meus 9.000 como enfermeiro ou os meus 4.500 como técnico de enfermagem. Então faz isso. A partir de agora, se dedica de corpo e alma a aprender tudo que você puder nesse Quebrando a Banca, tá bom? Vamos lá com um dos nossos professores excelentes. Vamos lá, vamos pra cima. Então, pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Hoje o nosso Quebrando a Banca vai falar da parte de rede de frio, né? Então esse é um dos conteúdos que está dentro de Programa Nacional de Imunização. E aí, para ficar mais fácil para você, agora que a gente tem edital, né? Então edital EBSER, aí você vai localizar lá no seu edital, no edital de enfermeiro, está dentro do tópico 2, né? O tópico 2 ele é um tópico bem extenso, né? E o último item ele é exatamente o Programa Nacional de Imunização. E rede de frio está dentro, beleza? E no edital para técnico em enfermagem é o tópico 8.1. Falar bem definidinho, esse não tem nenhuma dúvida, tá? Então, o nosso Quebrando a Banca de hoje, a gente vai fazer uma abordagem, né? Esse é um tema que gosta muito de cair em provas, tá? Não é nada assim muito difícil, né? Porém, a gente tem algumas coisas importantes, atuais aqui para falar, tá? E aí, basicamente, nós vamos falar um pouquinho sobre a parte da conservação dos imunobiológicos e um pouquinho da estrutura da rede de frio, né? Que a gente fala rede versus cadeia de frio, porque são coisas distintas. Na verdade, a cadeia está dentro da rede, beleza? Bem, então vamos lá, vamos começar, né? Fazendo aquele resumão que a gente sempre faz no início, né? Nos primeiros vídeos. E aí, na sequência, a gente vai comentar algumas questões de provas, tá bom? Então, olha só. Então, a gente começa definindo exatamente o que é a rede de frio. Por quê? Porque o conceito de rede, ele é diferente do conceito de cadeia. Na verdade, o conceito da cadeia está dentro da rede. Mas quando a gente fala de rede, a gente está falando de tudo. Está falando desde da parte, né, da estrutura técnica e administrativa, né, que todo o Programa Nacional de Imunização tem, beleza? Então todo o processo de normatização, de planejamento, de avaliação, de financiamento, que vai visar a manutenção adequada da cadeia de frio, beleza? Então vamos lá, vamos dizer o que é um pouquinho isso, né? Então olha só, quando a gente vai colocar, né, eu falo do Ministério da Saúde, né, ele vai lá introduzir uma nova vacina no calendário ou vai mudar um esquema. Então tudo isso precisa ser planejado para ver se existe uma viabilidade técnica, existe uma viabilidade financeira, né? Os estudos, se realmente esses estudos, existem evidências que mostram, por exemplo, vou dar um exemplo, a vacina do HPV. A gente já teve a vacina do HPV mudando o esquema algumas vezes e mudando inclusive o número de doses. Não sei se vocês lembram, mas
Antigamente, quando a vacina ela foi incorporada ao calendário vacinal do adolescente, já mudou a idade também, né? Então, ela vinha como? Ela vinha, né, uma dose com 0, né, o 0 é hoje, uma dose com 2 meses após o hoje, uma dose com 6. Depois mudou para 0, 6 e 60 meses. Depois a dose dos 60 simplesmente sumiu, né? Recentemente, o PNI definiu também que a gente não precisa mais o quê? Revacinar quem não tem marquinha de BCG. Olha aí uma outra coisa. Então, toda vez que a gente vai mudar alguma coisa, e olha que muda bastante, né? A gente sabe que o PNI ele muda muito, e aí a gente vai fazer aqui os nossos quebrando a banca depois da parte técnica das vacinas, e claro que se a gente tiver alguma atualização, né, até a época da sua prova, eu volto aqui e vou te falar da atualização, né, se houve realmente alguma mudança até a época da prova, não se preocupe, beleza? Então é isso, então toda vez que vai acontecer alguma coisa, mudar alguma vacina, mudar número de doses, mudar esquema, introduzir uma nova vacina no calendário vacinal, retirar, enfim, qualquer coisa, né, precisa ser planejada, precisa ser normatizada, tanto que vem as notas técnicas do Ministério da Saúde definindo, e isso é tudo o quê? Constantemente avaliado, né? Então é um processo contínuo e dinâmico. E isso visa o quê? Visa, de fato, né, a qualidade do produto final, né? Então, na verdade, quando a gente fala de cadeia de frio, ela é realmente o processo da conservação propriamente dita dos imunobiológicos, tá? E aí esse processo da conservação, que esse nome aqui tá rede de frio, porque, né, a rede de frio, ela inclui a cadeia de frios, a gente tem todos os processos de armazenamento, de transporte, ou seja, desde o momento em que a vacina ela é produzida lá no laboratório, né, até o momento em que ela vai chegar ao usuário, até o momento em que ela vai ser administrada. Então aqui nós temos algumas etapas, né, desse processo, que é o armazenamento, que é o transporte, que é o recebimento, que é a aquisição do imunobiológico, que é a conservação propriamente dita, que é o manuseio, que é a distribuição. Então tudo aquilo, né, que vai acontecer com o imunobiológico, né, ele vai o quê? Ele vai precisar estar dentro dessa estrutura da cadeia de frio que está dentro da rede, beleza? Então tudo isso visando a qualidade, né? Como a gente falou, a qualidade do imunobiológico, por quê? Porque o usuário ele precisa receber um imunobiológico que realmente tenha tido, né, todos esses processos, né, devidamente, rigorosamente cumpridos, tá certo? Bem, e aí nós temos os chamados níveis, né, ou instâncias, né? Então a gente começa com o nível ou instância nacional, e aí nós temos, né, a coordenação geral do PNI, mais o CNED, então são os dois órgãos que fazem a regulação, né, do nível nacional do PNI. Depois a gente cai para o nível estadual, né, e aí no nível estadual é igual lá no SUS, né, você tem o nível nacional, você tem depois o estadual, depois você tem o municipal. Só que quando a gente fala de níveis ou instâncias dentro do processo da rede de frio, a gente precisa considerar por quê? A região. E aí a região não é a região tipo centro-oeste, sudeste, não é isso. É por quê? Porque tem estados que são grandes, né? E aí a gente divide os estados em regiões, tá? E aí geralmente tem um nível regional, quando o estado, por exemplo, ele é grandão, então eu tenho que, por exemplo, vamos pensar, Minas Gerais, que é um estado grande. Então eu tenho o norte de Minas, eu tenho a parte do Triângulo Mineiro, eu tenho a parte do sul de Minas. Então, isso seria o nível regional, dentro do estado, certo? E aí, dentro das regiões, nós temos os chamados municípios. E aí, o imunobiológico, finalmente, chega ao nível local. Nível local eu chamo, né, o local em que o imunobiológico vai ser usado, vai ser administrado nos nossos usuários, tá certo? Então, exemplificando. Então, nível nacional, a gente tem, né, a coordenação geral, junto com o Centro Nacional de Distribuição dos Imunobiológicos, que é o CNED, certo? A gente tem, né,
Em nível nacional também, os laboratórios produtores dos imunobiológicos. O Brasil, por exemplo, a gente tem o Butantan, né, que se destaca. Nós temos a Fiocruz também, que se destaca na produção, né, de imunobiológicos. E claro que nós contamos também com laboratórios, né, estrangeiros. Então hoje a gente usa, por exemplo, vacina do Serum Institute of India, né, a gente usa do Pasteur, né, a Sanofi. Então assim, não tenho nenhum conflito de interesse, não estou fazendo nenhum tipo de propaganda de nenhum laboratório, tá? Só estou falando para vocês que realmente é o que a gente faz uso, né, dentro do nosso sistema único de saúde atualmente, beleza? Bem, aí essa vacina sai lá do laboratório produtor, né, e ele chega nos estados, certo? E aí o estado distribui nas regiões, e as regiões encaminham para os municípios, e os municípios encaminham finalmente por seus postos de saúde, por seus centros de saúde ou por seus hospitais, certo? Então é assim que funciona essa pirâmide, né, que está organizada aqui, que a gente está, né, colocando aqui os níveis ou instâncias dessa rede. Bem, e aí aqui eu tenho uma, né, observação para fazer para vocês que é super importante. Se você não estuda cadeia de frio há algum tempo, né, essa parte de conservação dos imunobiológicos, você precisa estar muito atento. Por quê? Porque desde 2013 a Anvisa recomenda a substituição das geladeiras de uso doméstico por esses dois equipamentos que estão representados aqui na tela, tá? Então nós temos a chamada câmara refrigerada e o freezer científico. Então assim, aí você fala, mas Igor, isso não é a realidade aqui do meu município, porque, né, eu moro aqui no município do interior, sei lá, de algum estado aí que realmente não tenha chegado ainda essa câmara refrigerada, esses equipamentos. Posso continuar usando refrigerador de uso doméstico? Claro, não tem outra opção, tá? Mas desde 2013 existe uma recomendação da Anvisa que os equipamentos, né, os refrigeradores de uso doméstico, eles sejam substituídos por câmaras refrigeradas e freezers científicos, beleza? Por que houve essa substituição? Claro, porque são equipamentos que me dão uma maior precisão na conservação do imunobiológico. O negócio é tão bacana, por exemplo, a câmara refrigerada, né, ela vai, né, conservar as vacinas, é o que a gente chama de cadeia de frio positiva, né, porque aqui a temperatura da vacina está, né, positiva, está uma temperatura positiva, ele vai conservar o imunobiológico entre mais 2 e mais 8 graus, certo? Então, essa é a temperatura que a câmara refrigerada vai manter. O legal da câmara refrigerada é que ela tem o quê? Ela tem uma uniformidade na temperatura. Então, assim, eu não preciso ficar preocupado com aquele negócio de prateleira. Na primeira prateleira vai tal e tal vacina, na segunda vai tal e tal vacina, na terceira vai soro de lente. Então, assim, a partir do momento que eu uso câmara refrigerada, eu posso colocar o imunobiológico em qualquer lugar. Não tem que ser, por exemplo, né, prateleiras, né, que tem aquelas grades, né, igual acontece na geladeira de uso doméstico. Então, assim, essa câmara refrigerada é o equipamento mais adequado para conservar esses imunobiológicos. Então, ele vai manter o imunobiológico entre a temperatura de mais 2 e mais 8 graus. Olha só que interessante. Sendo que ele coloca, ele chama de set point, inclusive, isso já caiu até em prova. Ele diz que o set point seria o mais 5, que é exatamente a mediana, né? Assim, entre o mais 2 e o mais 8, o mais 5 é a temperatura que está ali no meio termo, né? Então, olha que legal. Aí ele tem, essa câmara refrigerada, ela tem um dispositivo que quando, né, a temperatura chega em mais 3, ele já aciona um alarme para te avisar que essa temperatura está caindo, que ela não deve cair, né, tanto. Então, mais 3 ele já tem um alarme sonoro, né? A mesma forma, no mais 7 também ele aciona, são pontos que a gente fala, são pontos do alarme, certo? Então, olha que interessante, né? Um equipamento bem bacana, né? A mesma coisa o freezer científico.
freezer científico, ele vai o quê? Ele vai fazer a conservação do imunobiológico entre menos 10, perdão, na verdade é ao contrário, né? Porque o menos 20 é menor, então na escala é de menos 20 até menos 10 graus Celsius, certo? Então essa é a temperatura do freezer científico, menos 20 a menos 10. E aí o set point, né, seria o quê? Seria o menos 15, que é o meio termo, né, a mediana aí desse intervalo de menos 10 para menos 20. E aí ele tem um dispositivo também. Quando chega em menos 17, ele soa o alarme. Quando chega em menos 13, ele soa o alarme. Exatamente para já te avisar, né, para você ter um tempo hábil, né, de você poder tomar alguma providência caso essa temperatura caia demais ou ela suba, né, e aí você consegue realmente, de repente precisa transferir, houve algum problema, desligou a tomada, a porta ficou aberta, né, então várias coisas podem ter acontecido para poder, né, você tomar providência em tempo hábil e não ter perda de imunobiológico, tá certo? Então, a gente tem câmaras refrigeradas e freezers científicos, esses são os equipamentos que de fato a gente hoje, né, a recomendação da Anvisa, tá certo? Que é a nossa, né, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, certo? Que é um Nzinho, né, maiúsculo, certo? E aqui o S também é maiúsculo. Vigilância Sanitária. Isso desde 2013, ok? Aí você fala, e essas caixas térmicas, o que elas estão fazendo aí? Elas estão fazendo aqui porque, óbvio, né, que, por exemplo, lá na minha sala de vacina, eu não posso ficar toda hora abrindo a câmara refrigerada, abrindo o freezer, né, não posso ficar fazendo isso. A gente vai ter o mesmo critério lá da geladeira, né, a gente já tira a parte do imunobiológico que eu vou usar ali ao longo do dia, né, e já deixo reservado dentro da caixa térmica. Por quê? Porque aquele, né, que eu realmente vou usar ao longo do dia, fica dentro da caixa térmica, para eu não ficar abrindo e fechando, né, equipamento de câmara refrigerada nem de freezer científico. Pode acontecer uma situação de emergência? Pode. De repente houve um curto-circuito, e aí a máquina desligou, né, geralmente a gente tem uma série de recomendações que eu vou falar nas próximas telas, mas enfim, pode alguma coisa falhar. Então, numa situação de emergência, eu tenho que ter a caixa térmica, né? Por quê? Porque aí eu coloco dentro da caixa térmica até que essa situação de emergência seja resolvida. Quando eu preciso também transportar o imunobiológico, eu transporto dentro de caixas térmicas. Quando eu preciso ir fazer uma campanha, que é o que a gente chama de vacinação extramuro, a gente também precisa levar esse imunobiológico em caixa térmica. Não dá para eu sair lá do meu serviço com a câmara refrigerada dentro da caminhonete, né, e chegar lá na minha sala de vacina, aonde eu vou administrar, às vezes até na rua, né, que a gente faz as campanhas em escolas, né, às vezes supermercados, a gente monta em igrejas, né, então não tem como, tá bom? Então as caixas térmicas continuam sendo utilizadas. Aí você fala assim para mim, mas Igor, e os refrigeradores de uso doméstico, então eles não podem mais ser utilizados? Podem, gente. Então, em locais que eu não tenho ainda o equipamento da câmara refrigerada do freezer científico, nós vamos continuar usando a geladeira. Então, daqui um pouco eu falo da geladeira para vocês. Eu reforço, eu reviso aquelas orientações importantes que a gente tem que ter da geladeira e a disposição desses imunobiológicos dentro da geladeira, tá bom? Já já a gente chega ali. Bem, aqui nós temos algumas coisas bem importantes que precisam ser lembradas, né? Então, quando a gente fala de conservação de imunobiológicos, eu tenho que ter uma série de cuidados, tá? Então, isso aqui não estou inventando, é algo que está lá descrito, existe um manual, né, específico que fala dessa parte de, né, conservação de imunobiológicos, beleza? Então, ele fala lá, ele coloca alguns cuidados que podem ser cobrados em prova, né? Porque as bancas, elas às vezes cobram umas coisas que, né, bem específicas, nós vamos ver daqui um pouquinho, na hora que eu for falar das questões, vocês vão ver que tem uma questão lá que você fala, meu Deus, né? Que sacanagem que a banca fez, colocar uma questão como essa é um pouco de maldade. Realmente tem banca que, né, às vezes faz esse tipo de coisa, a gente sabe.
tá? Então você tem que estar ligado, preparado para essas situações também, beleza? Bem, então aqui nós temos algumas coisas importantes, né? Dentre elas, por exemplo, a gente costuma deixar uma área livre, né, no entorno do equipamento, tanto na parte lateral do equipamento, na parte superior do equipamento, na parte de trás do equipamento, ok? Então, para poder ventilar, tá? Então, eu não posso colar o equipamento na parede. A gente tem que deixar uma área livre aproximada de 15 centímetros, ou conforme definido no manual do usuário do fabricante. Então, a depender do equipamento que eu recebo, é melhor eu olhar o manual, tá? Se eu não tenho o manual, a gente deixa uma área livre aproximada de 15 centímetros, que é o recomendado, tá? Outra coisa importante, o equipamento ele tem que estar sobre rodízios. Então, são aquelas rodinhas, né, que ficam no pé do equipamento, exatamente para eu poder movimentar o equipamento na hora que eu preciso limpar. Ou seja, o equipamento também é metálico, se ele ficar diretamente em contato com o chão, vem o pessoal para limpar a sala, joga água, oxida o equipamento, tá? Enferruja lá embaixo, que é a mesma coisa do que a oxidação, né, que eu estou colocando aqui. Então, importante. Outra coisa, nós temos uma norma brasileira, né, de regulamentação das instalações elétricas de baixa tensão, que diz que, né, as tomadas que eu vou ligar esses equipamentos precisam ser exclusivas e precisam ser aterradas, tá? E tem que estar localizado a uma distância do piso de 1,30 m, ok? Então isso é bem importante também, tá? Então o equipamento, o meu imunobiológico, minha câmara refrigerada, meu freezer, vai ficar numa tomada exclusiva. De preferência, essa tomada ela tem que ficar, né, vamos dizer assim, ela tem que estar conectada ao gerador. Por quê? Porque caso haja uma queda de energia, por exemplo, o gerador vai sustentar aquela tomada, tá bom? Bem, então, e aterradas, né, para evitar, por exemplo, choques, né, que às vezes o equipamento ele pode ficar dando choque, né, na gente que está no trabalhador, exatamente pelo fato de não estar devidamente aterrado, tá bom? Manter o ambiente climatizado, por isso que as salas de vacinas, elas geralmente precisam ter um ar-condicionado ali em torno de 23 graus, exatamente para, né, a gente evitar o aquecimento do equipamento, tá certo? E evitar também colocar esse equipamento perto de janela, onde possa haver uma incidência direta de luz solar ou outra fonte de calor próximo desse equipamento, tá certo? Bem, aí lembra que eu te falei do alarme? Então, lá na câmara refrigerada, ele fala para você fazer o ajuste do alarme visual e o alarme sonoro da câmara refrigerada para mais 3 e para mais 7, tá? Eu estou colocando aqui um asterisco, né, e colocando ali, né, destacando para você, exatamente porque isso já caiu em prova, tá? Então, a gente tem o mínimo de mais 3, o máximo de mais 7. Por quê? Porque a temperatura precisa ficar entre mais 2 e mais 8, sendo que o set point, né, que é aquele ponto ideal, vai ser em mais 5, tá? Então, esses alarmes são para possibilitar a tomada de condutas, né, em tempo hábil, tá bom? Da mesma forma que a gente tem o alarme da câmara, aqui nós estamos falando da câmara, né? A gente tem o alarme também para o freezer. E como que é o alarme para o freezer? Menos 17, menos 13, que eu já tinha mostrado para você aqui na tela anterior, tá? Sendo que o set point vai ser o quê? Menos 15, tá bom? Ele não fala de set point, que é o, né, o ponto ideal, mas ele fala do ponto que a gente precisa ajustar os alarmes para a gente poder tomar as condutas, certo? Bem, isso é meio óbvio, né? A gente falar que o equipamento ele tem que ser de uso exclusivo, tá? Mas o equipamento tem que ser de uso exclusivo, tem que ser sinalizado que ele é de uso exclusivo. Então a gente tem que identificar e dizer que é de uso exclusivo. Por mais óbvio que possa parecer, né, que a gente não deve estar usando equipamento para, por exemplo, conservar alimento, para botar água para gelar, né, as pessoas podem fazer isso, né? Então a gente precisa, né, dizer, deixar bem explícito que o equipamento é de uso exclusivo, para não ter aquela coisa, eu não sabia, por isso que eu coloquei meu iogurte aí dentro para ele poder, né, não estragar, tá certo? Então, que aí você pode, inclusive, enquanto enfermeiro,
principalmente, né, que é vamos dizer assim, o coordenador da sala, né, de vacina, você pode responsabilizar caso haja qualquer tipo de problema o seu funcionário, né, por conta desse tipo de conduta, tá bom? Bem, e aí a gente precisa também ver a capacidade máxima do equipamento, e isso ele fala para a gente olhar também no manual, tá? Para a gente poder não entupir o equipamento de imunobiológico, tá? Então, geralmente eles têm uma capacidade em torno de 80%, né? É o ideal, mas realmente precisa ser verificado no manual, porque os equipamentos são de modelos distintos, então pode ser que haja algum tipo de diferença aí do equipamento para o outro, tá bom? Bem, e aí aqui destaco também uma coisa que eu comentei e aí eu volto a falar. Esse tipo de equipamento que a gente usa, câmara refrigerada, né, não tem necessidade de diferenciar a distribuição dos produtos por tipo ou por compartimento. Ou seja, não tem aquele negócio de você ficar colocando na primeira prateleira, na segunda prateleira, né? Na primeira prateleira vai o imunobiológico que pode ser congelado, que é a parte... Não, porque como a temperatura ela é toda uniforme, então não tem problema, você só vai realmente identificar, né? Vai fazer um mapa, né? Existe um mapa ilustrativo, que é exatamente o que está no próximo item, né? Dizendo exatamente que tipo de imunobiológico está lá dentro, em quais prateleiras, né? Então vai colocar o nome, vai colocar o lote, validade, a quantidade, o fluxo de entrada e de saída, você precisa ter um controle, tá? Então você precisa mapear o seu equipamento, mas você não precisa se preocupar com o que você pode botar em cada compartimento, igual a gente tem que pensar na geladeira, que eu vou falar dela posteriormente, tá bom? Segura aí. Bem, o mapa ilustrativo tem que estar em local de fácil acesso, exatamente para que todos possam, né, olhar. Se eu preciso saber onde é que está um determinado imunobiológico, eu consulto o mapa e de cara já vou saber, né, aonde eu pego. E ele fala para a gente utilizar o chamado sistema PEPS, né, que é um sistema muito usado na administração, tá certo? Então o PEPS vem de primeiro a entrar, é o primeiro a sair. É uma coisa meio óbvia também, né, gente? Então a gente tem que ter essa organização do nosso serviço. Então aquilo que chegou primeiro precisa sair primeiro, porque quem chegou primeiro tem prazo de validade, né, para vencer antes. Então eu preciso realmente estar, né, organizando esses imunobiológicos dentro do prazo de validade para que eu possa usar esses imunobiológicos, eles ficam na frente, né? Então isso vai de fato facilitar o meu acesso e vai otimizar a utilização do meu equipamento. Beleza? Então essas são as recomendações. Mais algumas. Tem que estar atento à questão da temperatura, né? E aí isso precisa ser registrado no mapa de registro. Então existe um mapa de registro da temperatura para que você tenha que fazer isso pelo menos, no mínimo, 2 vezes ao dia. E aí que eu quero fazer uma consideração. Por quê? Porque isso aqui tem diferença. Existe um manual de enfermagem de conservação de imunobiológicos. Ele orienta que você faça essa leitura 3 vezes, tá? Mas 3, tá? Além do mínimo 2, né, gente? Então, mínimo 2, 3, beleza? Tá? Então, ele geralmente, o manual de enfermagem, ele fala para você fazer no início do dia a checagem, no início do outro período, tipo à tarde, e no final do dia. Se é um serviço 24 horas, por exemplo, eu trabalho no local que eu tenho uma sala de vacina dentro do local que eu trabalho. Então a gente precisa verificar a temperatura do meu equipamento 3 vezes ao dia, no início de cada turno, tá? No início da manhã, no início da tarde e no início do meu plantão noturno, tá bom? Então ele fala no mínimo 2 vezes, no início e no final da jornada, tá? Bem, abriu a porta, eu tenho que olhar se essa porta foi fechada, porque esse pode ser um problema que depois vai disparar o meu alarme lá e eu vou saber, por que meu alarme disparou? Porque a porta ficou aberta, tá? E aí começou a aquecer, né? E aí começou a aquecer, ele já, né, me alertou para eu ir lá e verificar o que está acontecendo, tá bom? Rotina para verificar se esses equipamentos estão funcionando perfeitamente. Tá? Então, ver se o alarme está funcionando, como é que está a questão da alimentação elétrica, o fechamento da porta. Isso tem que ser ao final do expediente.
Exatamente para você não chegar no dia seguinte no serviço e falar, meu Deus, perdi tudo que estava aí dentro desse equipamento, tá? Por um descuido porque eu não verifiquei que a porta estava fechada, a porta ficou aberta, certo? Então, isso a gente tem que ter cuidado, porque é tudo caro, né? Bem caro imunobiológico, beleza? Limpeza, limpar mensalmente. Então, o meu equipamento novo, a câmara refrigerada ou freezer, tem uma rotina de limpeza mensal, né? Ou segundo a orientação do fabricante. Porque quando eu trabalhava com a geladeira, a rotina são 15 dias. Ou quando eu tiver pelo menos o quê? 0,5 centímetros de gelo, que é o equivalente a 5 milímetros. Então, se eu observasse uma camada de gelo de 5 milímetros, eu já tinha que degelar, né, o meu refrigerador e fazer toda a limpeza, tá bom? Então, agora com esse equipamento novo, como ele não tem esse problema, então a gente estabelece uma rotina de limpeza mensal ou conforme o uso, né, ou segundo também a orientação do fabricante do equipamento. Depois, realizar, né, o remanejamento desses produtos antes de fazer o procedimento da limpeza, claro, né, e nunca fazer esse procedimento de limpeza, né, a gente sempre tem que fazer no início da semana, exatamente para que você ao longo da semana possa monitorar o funcionamento do equipamento de refrigeração, tá certo? Então, de preferência quando o estoque estiver menor, exatamente para, né, você precisar manipular o mínimo possível ali de imunobiológicos, tá? E além disso, como eu falei, não fazer a limpeza na véspera de feriado prolongado ou no final da jornada de trabalho, porque se você faz isso no início do dia, no início da semana, de preferência, você tem como monitorar, tanto ao longo do dia como ao longo da semana, tá bom? Então, esses são, né, os, vamos dizer assim, os pontos importantes que podem ser cobrados na sua prova, tá? E aí, a gente vai fazer uma pausinha e daqui a pouco eu volto para poder falar do refrigerador, né? Porque a gente sabe que a realidade de muitos municípios, né, ainda pelo Brasil afora, né, até aqui, por exemplo, no Distrito Federal, né, que é onde é o nosso estúdio, né, a sede do Concursos, ainda existem vários serviços que trabalham com o refrigerador, beleza? Então, vamos fazer uma pausa e eu volto para te falar, né, te relembrar as orientações do refrigerador e, na sequência, a gente senta o pau nos exercícios, beleza? Até já! Essa aula fica por aqui e se você é aluno do módulo de aceleração da EBSER, esse módulo está lá disponível agora, essas aulas estão disponíveis para você assistir ela completinha, tudo certinho lá com o professor. Lembra que esse processo é muito importante no teu processo de aprovação e você vai lá agora e assistir esse conteúdo. E eu quero falar que esse processo, esse módulo, ele está liberado para quem é aluno ou quem comprou o módulo de aceleração ou quem comprou o curso completo da EBSER depois da definição das bancas. Se você comprou o curso completo, se é aluno do curso completo do ENF, você pode comprar esse módulo de aceleração e você vai ter acesso lá. Mas se você não é aluno e às vezes está perdido no processo de estudo, até acha legal demais a forma como os nossos professores passam conteúdo, a gente tem muito professor sensacional aqui, mas você está com dificuldade no teu processo de preparação, eu tenho que te dizer que ainda dá tempo de você se preparar da forma correta. E a forma de você se preparar da forma correta é isso que a gente está fazendo. Todo santo dia a gente tem uma atividade específica para o pessoal que está fazendo o concurso da EBSER com foco em orientação de estudos, em conteúdo, em exercícios, em revisão, para fazer você ficar preparado. Você gostaria de, a partir de agora, começar a se preparar da forma correta? Você gostaria, independente de se você é técnico ou enfermeiro, de conseguir todo o conteúdo que você precisa para chegar no dia da prova, se livrar daquele branco que já te dominou tantas vezes? Você gostaria de ter a tranquilidade de estar estudando da forma correta? Você gostaria de ter contato diário com os conteúdos que os professores preparam, ter contato diário com dicas de coach, ter contato diário com algo que pode te dar tranquilidade para chegar na tua prova sabendo que aquele cargo finalmente pode ser seu? A opção que você tem nesse momento é trabalhar com nossos cursos voltados ao concurso da EBSER. Professor, o que tem nesses cursos? Esses cursos você tem todo o conteúdo em videoaula, mas você não fica perdido pensando o que você vai estudar. Lá tem um P2E, que é um plano especial de estudo. Plano especial de estudo que já diz para você, olha, hoje você precisa estudar essa disciplina, depois você estuda essa disciplina, revisa nesse ponto, faz exercícios nesse ponto, tudo desenhadinho para você não ficar em dúvida.
Com certeza, enquanto você estava estudando, você já ficou naquela, estudei essa disciplina, para onde que eu vou agora? Será que eu estou estudando da forma correta? Aqui não. O plano especial de estudo te dá o direcionamento que você precisa. E sabe de uma coisa? O P2E, ele é trabalhado em tudo que é mais cobrado no concurso da EBSER. É um plano especial de estudo para você. Se isso já não fosse muito bom, você tem acesso ao áudio das aulas para baixar e revisar onde você estiver. Professor, isso é muito legal, mas tem mais alguma coisa? Tem. 6 planos, 6 programas especiais. Quantas vezes você já reprovou por ter ido mal nas disciplinas básicas? A gente detectou isso, que muitos alunos até vão bem nas específicas, mas quando chega nas disciplinas básicas, português, parece que o português que está lá não é o que a gente fala no dia a dia. Raciocínio lógico, Deus me livre, legislação do SUS, o contato que a pessoa tinha com aquela disciplina era aquele do professor ruim, que ele teve lá no curso ou na faculdade e teve dificuldade. Então o que a gente fez? 4 programas especiais. O primeiro deles, português, 5 semanas para aprender língua portuguesa de forma definitiva. O segundo, raciocínio lógico de forma simplificada. Raciocínio lógico vai deixar de ser um monstro para você e vai passar a ser um diferencial competitivo. O terceiro, 12 semanas de legislação do SUS para você aprender tudo de SUS que é cobrado na sua prova. Eu não sei se você sabe, mas a prova do ano passado, 25% das questões estavam em legislação do SUS e políticas públicas de saúde, e a gente vai desenhar isso com você para ajudar você a chegar lá. E o quarto comigo, legislação da EBSER simplificada e esquematizada. Eu sei que você já teve problema com legislação, que às vezes quando você pega a lei para ler, dá aquele sono, chega você... Mas comigo não, comigo não. Comigo você vai ver tudo esquematizado, tudo desenhadinho do jeito que você merece estudar, com a tranquilidade que você merece estudar. Esses são os 4 programas para básicas, mas eu falei que eram 6, né? Os outros 2 são Quebrando a Banca IBFC e Quebrando a Banca VUNESP, onde você tem acesso a um programa, um projeto de revisão e depois o professor resolve questões específicas. E sabe uma coisa bacana? Se você observou, está acompanhando os Quebrando a Banca, você viu que o professor vai lá, pega o sumo do resumo dos tópicos que são mais cobrados. Porque você sabe que a nossa meta é que você acerte 85% das questões. E sabe, esses tópicos que os professores estão colocando assim para você é o que a gente analisou que cai em 85% das provas. Então, com o Quebrando a Banca, você consegue revisar o conteúdo e resolver muitas e muitas e muitas questões com eles. Você deve estar se imaginando assim, professor, quanto é que custa tudo isso? Quanto é que custa tudo isso? Deve ser o quê? Uns 2, 3 mil reais? Calma, não é nem 10% do seu primeiro salário lá nomeado no concurso da EBSER. Mas antes de dizer o valor do investimento, eu vou te falar o que você vai receber a mais. Você vai receber gratuitamente na sua casa, com frete grátis, 2 livros. O primeiro livro eu quero esse livro aqui, deixa eu ver aqui. Eu vou fazer, quem sabe faz ao vivo, eu vou fazer com você. Eu vou te mostrar o livro aqui na lata. O primeiro livro que você vai receber é esse aqui, de legislação do SUS. Legislação do SUS. É um livro completo que a gente tem, ó, de 392 páginas, com toda a teoria, exercícios, ó, isso aqui, ó, esquemas que você precisa para passar no concurso da EBSER quando a gente está falando de legislação do SUS. Sabe o que é legal? Vou mandar ele gratuitamente para você com frete grátis. Se você morar no Rio Grande do Sul ou morar no Acre, do Oiapoque a Chuí, você vai receber ele com frete grátis. O segundo é esse aqui, ó, 1001 questões EBSER. Se fosse legal já ter um livro de questões só de provas anteriores da EBSER, se já não fosse bacana, cada questão desse livro vai comentada em vídeo pelos nossos professores. Você já passou por esse momento de você estar lá resolvendo questão e não saber de onde que o examinador tirou aquilo ali. Os nossos professores respondem uma a uma dessas questões para você. Professor, quanto é que custa tudo isso? Agora, se você adicionou os livros, deve ter ido pelo menos para 10 mil reais. Não, calma. A gente tem o primeiro lote, já se encerrou, custou R$ 247 em 12 vezes de R$ 24, mas esse lote já se encerrou porque a gente acrescentou muitas e muitas vantagens para você. O lote de agora está por R$ 297 ou 12 vezes de R$ 28,70. Mas esse lote já está nas últimas unidades, porque o valor vai para R$ 397. Então, se você quer receber todas essas vantagens que eu te falei, o curso, os programas das disciplinas básicas, o Quebrando a Banca, os livros com frete grátis, receber os áudios das aulas, receber as minhas sessões de coach, onde eu dou orientações em grupo de como você pode aumentar a sua performance de estudo, você tem que agir agora, porque o valor já vai para R$ 397. Então você hoje tem a oportunidade de comprar por apenas R$ 297. Se você parar para pensar, não é nem 10% do seu primeiro salário
como empregado público lá na Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Então você precisa agir agora, porque o valor vai subir, porque a gente está acrescentando tanta coisa, tanto conteúdo, o máximo que a gente pode entregar de conteúdo para você atingir o seu objetivo a gente está fazendo. Mas isso vai ficar por esse preço por muito pouco tempo, porque é muita coisa que a gente entrega e acaba que os custos depois do edital subiram muito, então a gente está tendo que fazer esse ajuste, mas você tem hoje para comprar por apenas R$ 297, ou programa para enfermeiro ou programa para técnico de enfermagem. Como que você vai fazer essa compra? enfconcurso.com/cursos. Lá tem um curso para técnico e o curso para enfermeiro. E eu sei que às vezes você deve estar pensando que não tem tempo, você deve estar pensando que hoje está com dificuldades. Primeiro, você tem acesso ilimitado 24 horas por dia de onde você estiver, pelo celular ou pelo computador. Então se você está com um tempo livre ali, tem 30 minutos, você pode acessar pelo celular e assistir a aula. Você deve estar pensando, professor, mas eu não estou sem dinheiro, me fala. Quanto que custa? Quanto que custa ficar a vida inteira sem ter o concurso que você tanto sonhou, com medo de ser demitido? Quanto que custa ficar a vida inteira sem conseguir chegar onde você tanto sonhou? Vai esperar mais 4 anos? Porque não sei se você sabe, o próximo concurso deve ser daqui a 4 anos. É muito tempo. Nesses 4 anos você já pode estar usufruindo daquilo que você vai receber como salário no concurso da EBSERH. Professor, e eu vou ter orientação de estudo durante esse processo? Vai! Tem 4 sessões especiais de coach comigo, onde eu digo para você, olha, você vai estudar sim para manter a concentração, você vai revisar sim para poder manter a sua memorização. Isso aqui vai evitar que você tenha o branco na hora da prova, tudo com orientações de uma pessoa que já passou mais de 10 vezes em concursos públicos. É isso que a gente está entregando para você. Não é só conteúdo, é conteúdo, planejamento e técnicas de estudo. E ainda mais, você sabe que eu ainda dou umas pitadas lá de inteligência emocional. Professor, por que inteligência emocional? Quantas vezes você já perdeu prova por causa de ansiedade? Quantas vezes não deu aquele piriri, aquela dor de cabeça e coisas que você lembrava? Sabe o que é o problema? Às vezes você não estava preparado para aquela prova. E existem técnicas de você diminuir a ansiedade e conseguir passar na prova dos teus sonhos, tá bom? Então, acessa agora enfconcurso.com/cursos. Tem um curso para técnico de enfermagem e o curso para enfermeiro. Vai ser um prazer ser o teu coach durante esse processo. Vai ser um prazer continuar te entregando informações de qualidade e de alto nível para conseguir um objetivo só: colocar você no concurso da EBSERH. Já imaginou? Você um dia acordando de manhã cedo e aí você sabe que naquele dia vai sair o resultado do concurso da EBSERH. Você acorda, dá aquela respirada e vai no computador para olhar o edital. De repente, você começa a procurar o seu nome. E aí aparece destacado lá o seu nome. Como que é o seu nome completo? Esse nome que está lá, marcadinho. Você olha para o lado, mas trêmulo, e está escrito lá, aprovado. E em um segundo, tua vida e o teu processo de preparação passa diante dos teus olhos. Quem que você vai ligar nesse momento? Para quem que você está pensando em ligar? Você vai ligar para o seu marido, para sua esposa, para o namorado, para a namorada, para o seu pai, para a sua mãe? Naquele momento, tudo que você passou durante aquele processo se apaga, toda a dor, todo o sofrimento, porque a partir daquele momento você tem um cargo a vida inteira que é seu. Depois daquilo ali, as pessoas que antes te criticavam, falavam que você tinha abandonado tudo para estudar, agora eles começam a te falar: parabéns, como que você conseguiu tudo isso? Ou dizer: nossa, como você é inteligente. Essas pessoas que antes te criticavam, que diziam que você não ia conseguir nunca, agora elas te parabenizam. Imagina essa sensação. Para isso acontecer, você precisa tomar uma ação agora e estudar da forma correta, com a orientação correta, rumo ao teu objetivo. Conta com a gente para te ajudar a ser enfermeiro ou técnico de enfermagem do concurso da EBSERH, como a gente já fez com tantas pessoas. Quer saber algumas dessas pessoas? Dá uma olhada nesses depoimentos e eu te aguardo no nosso curso. Me chamo Mayara Raquel Quiroga da Cunha. Meu nome é Sueli. Meu nome é Boni. Meu nome é Késia. Eu sou Eduardo. Meu nome é Daniel Vitor. O meu nome é Gabriela. Meu nome é Georges. Meu nome é Jaqueline. Meu nome é Kelly. Meu nome é Rafael. Eu tinha aquele problema de cursinho online. Sempre tive muita dificuldade em aprender algumas disciplinas. Eu nunca gostei, eu sempre tive problema com aulas online, até porque eu não sou disciplinada. Sempre fiz cursinhos presenciais. No meu primeiro concurso eu fui mal e procurei logo um curso que tivesse assim uma certa amizade com um aluno. Eu estudava muito, através de livros, fazendo resumos,
E estudava em média, assim, quando eu não estava trabalhando, que era um dia sim, um dia não, 12 horas por dia. A minha dificuldade era não saber por onde começar a estudar. Eu que tinha tanta dificuldade de concentrar nas aulas, de pegar aquele conteúdo. A minha maior dificuldade antes de encontrar o pessoal do ENF Concursos foi a extensão de materiais, né, que a gente procura na internet. Estava muito vago e o tempo estava corrido também. A minha maior dificuldade em estudar para concursos é o horário e também o direcionamento dos estudos, porque eu não tinha assim uma base. Eu sabia que tinha que estudar algumas matérias que são essenciais. No início dos meus estudos, né, posso dizer que a minha maior dificuldade era conciliar o meu trabalho e os estudos, né, conciliar os meus plantões. Eu descobri o ENF Concurso através de uma amiga que também estava fazendo cursinho preparatório para concurso, também que passa pela mesma situação, que somos enfermeiros, trabalhamos em longas jornadas de plantões e muitas vezes não temos tempo, né, de assistir às aulas presenciais. Eu sempre tive muita dificuldade para estudar enfermagem, qualquer outro assunto que seja, através da leitura. Eu tinha dificuldade para fixação, para memorizar aquilo que foi estudado através da leitura, né? E a minha segunda dificuldade era fazer um planejamento de estudos. Antes, eu estudava de forma aleatória, né? Não tinha um planejamento, eu começava estudando português e 20 minutos depois eu estava estudando SUS. Eu não tinha um direcionamento, né? Eu me formei enfermeira no ano de 2008 e não conseguia arrumar emprego em lugar nenhum. Porque tudo quanto é lugar que eu ia procurar, sempre queria uma enfermeira que tivesse experiência, no mínimo 6 meses de experiência. Como que eu ia ter experiência se ninguém me dava a oportunidade? Era bem complicado. Trabalho de segunda a sexta e também sou plantonista em um hospital. Estudava em média 3 horas por semana, geralmente à noite, logo após o trabalho, e tive que me abdicar nos finais de semana para poder estudar um pouco mais. Só que chegou uma hora que eu não tinha mais grana de passagem para gastar com lanche, então estava faltando, não estava sendo vantagem fazer os cursinhos presenciais. Eu fiz logo minha matrícula, comecei a estudar logo, me deparei com os bons professores que tem lá. Hoje estudo digo que, se não, os melhores professores que tem na área específica de enfermagem. Eu pegava 3 horinhas quando eu chegava do meu trabalho, que eu trabalhava numa empresa privada, tá? Aí eu chegava à noite e estudava, e o material todo disponibilizado. Eu resolvi comprar então o pacote do ENF Concursos, tirei os meus livros, aquele monte de livro ali, aquele método que eu estava estudando, mudei o método de estudar e então mudou a minha história. Eu vi na internet o ENF Concursos e resolvi pagar o curso para ver como que era. Vi os cronogramas, o meio de como passar num concurso. Comecei a ver as videoaulas, assistir as videoaulas. Então, o ENF Concurso tirou todas as minhas dúvidas. Os professores estão de parabéns, porque eles ensinam retirando todas as dúvidas. É como se a gente estivesse dentro da sala de aula com eles. Tá para vencer agora, tá? O meu contrato, porque é 1 ano, não é caro. É um curso que está ao alcance de qualquer um. Eu indico muito, eu falo para minhas amigas, gente, ENF Concurso, para quem não tem grana, para quem não tem tempo, professores qualificadíssimos. Eu aconselho a todos vocês a fazerem, porque olha, muito bom. O corpo docente do ENF Concursos é muito bom. Eles passam conteúdo de uma forma tão boa, tão explicativa, que você entende e dá aquela vontade de continuar estudando. É muito empolgante. Com o ENF Concursos eu consegui ter esse direcionamento. E com o ENF Concursos eu consegui, né, superar essa dificuldade, porque eu consigo acessar as aulas 24 horas por dia, em qualquer lugar, no celular, no notebook, no tablet, enfim. Eu já consigo me planejar, né? Eu tenho meu esquema da semana, o que eu vou estudar durante a semana, as matérias, né, subdivididas. Então o ENF Concursos me ajudou bastante. Então o ENF Concurso me disponibilizou, através de sua plataforma do aluno, videoaulas, disponibiliza apostilas, questões de prova, do qual se tem uma ampla, né, e vasto conteúdo
para se passar no concurso público. Eles têm todos os assuntos que você precisa para os concursos que são realizados aqui no Brasil. Todos os assuntos abordados pelos concursos, o ENF Concursos tem. As aulas, elas são bem objetivas, bem dinâmicas, elas são focadas. Os professores ensinam o que realmente cai na prova, o que me ajudou bastante. O ENF Concurso mudou totalmente a minha vida. Hoje eu consigo aprender através das aulas, aprender muito e consigo massificar, ficar bem fixo aquela disciplina que eu tinha bastante dificuldade. O meu rendimento acadêmico nunca mais foi o mesmo. Por meio das redes sociais, por meio do site, do YouTube, das videoaulas. Olha, meu rendimento melhorou. Me ajudou bastante em algumas aprovações. Com o cronograma que tem no site, eu consegui mexer, auxiliar assim um pouco e modificar o meu horário para poder bater nas coisas que eu quero, que é o meu objetivo. É um ensino de uma forma muito acessível. Uma forma muito fácil, uma forma muito gostosa de você aprender. E graças a vocês, fui reconhecido como destaque acadêmico esse semestre. Hoje eu sou funcionária pública de uma prefeitura, da cidade de Pati de Alferes. Eu sou técnica de enfermagem. E na mesma época eu passei por um outro concurso do Hospital da Mulher, aqui no Rio de Janeiro. Eu trabalho nos 2 empregos graças ao ENF Concurso. Passei em primeiro lugar no concurso municipal e 5º lugar no SAMU. Eu consegui passar num concurso aqui na IBSER de Sergipe como técnico de enfermagem. Depois que eu adquiri esse curso, as coisas mudaram. As aprovações vieram. Com os estudos eu consegui passar em 2 seletivos. Eu fui tendo mais foco, fui indo melhor em concursos. Hoje em dia eu já passei em 3 concursos públicos. Eu amei, eu não me arrependo. Uma equipe tão boa dessa, né? Apesar de eu ser um aluno, nós conseguimos o 8º colocado no TRT de Manaus. Hoje eu indico o ENF Concurso para todas as minhas amigas, todas as pessoas que me dizem que estão estudando para um concurso. Super recomendo o ENF Concursos. Quero agradecer e parabenizar a toda a equipe por tanta excelência, competência e por somarem de forma única na minha carreira desde já. Quem estuda, alcança, igual diz Fernando Pessoa. Pés no meu caminho, um dia eu farei um castelo. Então, eu desejo a todos boa sorte e obrigado, família ENF Concursos. Entra no site do ENF Concurso, adquira um pacote que a aprovação dá certo. Me ajudaram muito. Obrigado, ENF Concursos. Hoje sou muito grato ao ENF Concurso. Compre o curso do ENF Concursos porque é muito bom. ENF Concursos, sua melhor preparação em concursos de enfermagem.